estava chorando, olhando pro céu, procurava por um Salvador, pois ninguém no universo foi digno de abrir o livro do Deus e Senhor. De repente uma voz disse: não chores mais, pois alguém se mostrou vencedor. Então lá no centro, trono de amor, pude ver o Cordeiro de Deus. Sua Bíblia, meus olhos também, nós estamos no tempo do fim. Não fique surpreso se ele hoje voltar pra levar seus filhos ao lar. Não use desculpas alguém que deixou de buscar salvação no Senhor. Volte agora e peça perdão. Aleluia, haverá salvação. Então cantaremos, dignas de louvando ao Senhor. E ao ouvir quem é digno, Cristo responde: eu sou. Responde: eu sou. Glórias pra sempre ao Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Então cantaremos, dignas de honra e louvor, subiremos lá, louvando ao Senhor. Cordeiro de Deus, Amém. Digno ao Cordeiro, honra e glória a Ele,
pelo que Ele fez e faz por todos nós no santuário celestial, e logo Ele vai voltar. E então juntos estaremos para sempre com Cristo Jesus. Vamos fazer oração? Senhor, neste momento em que vamos ler a Tua palavra, o Espírito de profecia, fala ao nosso coração mediante o Teu Santo Espírito. No nome de Jesus Cristo. Amém. Primeiro sábado do mês é o sábado dedicado ao trabalho missionário. E nessa manhã eu quero trazer uma mensagem missionária. E a mensagem missionária, ela é dada não por mim, eu só vou mencionar, mas é dada pelo Espírito de profecia. E gostaria da participação de vocês neste culto. Há alguns momentos que eu vou pedir para que vocês me ajudem a ler. Antes, eu quero fazer uma pergunta. Por que da missão? Alguém pode me ajudar? Você quer ajudar? Por que da missão? Porque é de Deus, né, filha? Muito bem, verdade. A missão é de Deus. Concorda com a moça aqui? Porque você falou para ela, então... Muito bem. Quantos concordam que a missão é de Deus? Vocês querem ajudá-la? Por que da missão? O que Deus deu? Deus deu uma igreja ou a missão? O que vocês acham? A missão. E a igreja? Foi dada para qual propósito? Para cumprir a missão. Antes da igreja, Deus deu a missão. Vocês ouviram? Antes da igreja, Deus deu a missão. Agora o porquê da missão. E esse porquê está com um chapeuzinho lá no E, né? Normalmente se usa no final das frases, né? Dando resposta, né? Não é um porquê separado, né? Que é fazendo uma pergunta. Mas eu entendo que o porquê com o chapeuzinho é dando a razão de uma resposta. Por exemplo, os meus filhos já são grandinhos, e eu lembro que eles perguntavam as coisas e eu respondia. E no final eles faziam uma pergunta. Por quê? Mas já respondi, né? Filha, é porque, é por isso. E no final, mas por quê? Esse porquê, normalmente, ele é com um chapeuzinho. Na verdade, as crianças querem saber a razão daquela resposta. A essência daquilo. Tem que ter uma coisa por detrás. E hoje nós vamos ver o porquê da missão. Não a missão simplesmente. Qual é a missão? Que missão? Mas o porquê Deus deu essa missão, né? A tão importante missão à sua igreja, aos filhos de Deus, né? E nós escolhemos 4 textos, nós não vamos ler. Você já sabe de qual você é o adventista, 7º dia, já lê a Bíblia todos os dias. Vou apenas ali mencionar. Mateus 28, 18, 19. Jesus fala assim: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar. Então veja que dentro da missão, Jesus ele fala: eu sou autoridade para isso. Ela não foi dada por homens, ela é dada pelos céus. E eu abri as portas dos céus. Lá no texto de Lucas 24, 46, 47, nos fala que é uma questão profética também pregar o Evangelho. Jesus, ele se revelaria às pessoas quando nós entendermos o porquê dessa missão. E as pessoas se converteriam. Lá em Marcos 16, 15 a 16,
nos fala que ide por todo mundo pregar o evangelho, quem crer, for batizado, mas porém quem não crer não quer se batizar, não quer entregar a vida a Deus, e aí em consequência disso, será o quê? Condenado. A questão da pregação do evangelho é questão de juízo. A gente prega para que as pessoas entendam e decidam, porque se elas não decidirem mediante o que é pregado, tenha certeza de uma coisa, ela será condenada. E Deus, antes de trazer a condenação, traz a pregação. Em São João 20, verso 21 a 22, nos fala que Jesus, Ele é a autoridade, Ele escolhe os discípulos e Ele fala o seguinte: vocês não irão sozinhos, alguém vai acompanhá-los. E Deus e Jesus sopra sobre os espíritos, o Espírito Santo. Então veja que os discípulos, eles saem para pregar de Cristo, mas na companhia do Espírito Santo. E o ser humano, aonde ele se encontra nesse aspecto? Seria o ser humano indispensável dentro da pregação do Evangelho? Será que Deus precisa de você para pregar o Evangelho? Será mesmo? Olha o que nos fala Desejar a Todas as Nações, página 142. Vocês podem me ajudar? Tá desentoado. Deixa comigo. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar sem o nosso auxílio. Sabiam disso? Deus poderia? Olha aí outro texto. Atos dos Apóstolos 330. Vamos ler junto? Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado. Já pararam para imaginar isso, irmã? Qual é o seu nome, irmã? Sueli. Imagina chegando perto de sua casa de madrugada, um anjo batendo asa. Asa de anjo é grande, hein, irmã? E só o vento, as janelas iam balançar. E aí só abrir a janela e viu um poderoso anjo pregando. Imagina, se ele aparecesse na rua direita, em plena segunda-feira, aquele formigueiro de gente, um anjo descendo, né? Na Praça da Sé. Isso viraria notícia, né? As pessoas filmariam um anjo. Deus poderia usar esse recurso? Poderia. Deus poderia. Deus poderia ter escolhido um anjo em vez de Filipe. Olha como Deus parece que complica as coisas, né? Deus fala assim: ó, Filipe, vai por essa estrada porque vai um homem ali que é o meu filho e ele está vindo lá da África, ele está lendo o livro de Isaías, vá para lá. Ele saiu correndo, bum, 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 bum. Ele chegou lá, nem sabia o que dizer para aquele homem, que era um homem muito importante. Ele fez uma pergunta que você não deve fazer, hein? Ao abordar uma pessoa no trabalho missionário. Qual foi a pergunta que ele fez? Você está entendendo o que você lê? Você entende o que lê? Que choque, né? Mas aquele homem não entendia, né? Deus poderia ter escolhido um anjo, no entanto, ele escolheu Filipe. Então, por que o homem? Onde se encontra o homem, então, dentro deste plano divino, do porquê da missão? Hoje você vai entender o porquê, a grande razão de você e eu nos envolvermos na missão. Certo? A primeira grande razão por que nós temos que envolver na missão, leiam para mim. Porque conduz. Será que no céu vai entrar pessoas não convertidas? Graças a Deus que não. E Ellen G. White fala, eu já preguei para vocês, que há pessoas que ainda não são convertidas no reino de Deus. Então, para que as pessoas se convertam, o cristão se converta, há necessário de uma conversão. Veja que Ellen G. White nos fala: se os membros da igreja não lançarem individualmente mão dessa obra, mostrarão assim não estar em viva conexão com Deus. Olha, se eu não prego o evangelho, eu não sou convertido. E se eu não estou convertido, eu não estou em conexão com Cristo.
E se eu não estou em conexão com Cristo, com quem eu estou em conexão? Não preciso dizer, você já sabe. Pastor Bulhão fala o seguinte: só dá Jesus quem tem Jesus. E Ellen White está dizendo isso aqui, o testemunho seleto. Olha o que nos fala, leia comigo essa parte. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva uma vida de que forma? Inútil e ociosa. Então, é possível que as pessoas não estejam vivendo a verdadeira conversão. É muito importante vir à igreja. Eu louvo a Deus quando vejo a igreja nossa aqui, sempre cheia, lotada. Eu já falei com o irmão, estou sentindo a ausência de alguns aqui, né? Porque não é normal as pessoas ausentarem. Eles foram para outras igrejas, foram cantar, etc, né? Mas, meu querido, esse exercício aqui não nos aproxima de Cristo. Faz parte. Aquilo que nos aproxima de Cristo é a pregação do Evangelho. E se eu não prego o Evangelho, eu sou uma pessoa ociosa, inútil no reino de Deus. Quem fala isso não sou eu, é a profetisa. Olha o que ela fala. Bem, a primeira razão por que eu devo pregar o Evangelho: para que eu experimente o quê? Verdadeira conversão. Segunda razão, leiam para mim. Caráter de Jesus. Olha que coisa bonita. Quando eu e você pregamos o Evangelho, nós começamos a desenvolver em nossa personalidade miserável, pecadora, o caráter de Jesus Cristo. Sabiam disso? Sabiam disso? Veja o que nos fala aqui Ellen White, desejar a todas as nações. Deus poderia haver realizado seus desígnios de salvar pecadores sem o nosso auxílio, como nós já lemos, os anjos, né? Agora leia comigo. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante de Cristo, é preciso nos partilhar da sua obra. Todos que ali entrarem, minha querida irmã, no reino celestial, eles entrarão ali parecidos com Jesus Cristo, amém? Caráter parecido de Jesus Cristo. E para que o meu caráter seja parecido com o Senhor Jesus, eu devo envolver na obra que Ele se envolveu nessa terra. Que obra é essa, pastor? De pregar o Evangelho. Olha o que nos fala aqui. Isso mesmo, né? A fim de desenvolvermos o caráter semelhante de Cristo, nos preciso partilhar de sua. Qual era a obra de Cristo aqui na terra, irmãos? Salvar o pecador. Eu posso salvar o pecador? Eu não. Mas eu posso apresentar o Salvador? Lógico que eu posso. Terceira razão por que eu devo viver. A primeira é o quê? Para viver a experiência convertida. Segunda é o quê? Para ter um caráter semelhante de Cristo. E o terceiro, leiam comigo. Então, Deus quer que todos na igreja crescem espiritualmente. Eu vi o irmão aqui, apelando aqui aos irmãos, por favor, irmãos, vamos comprar lição. Eu não, tem que estudar a lição, é de certo. Todo mundo sabe disso. Mas sabe quando eu sinto a necessidade de ler a Bíblia, de estudar mais a lição, aprofundar na palavra de Deus? É quando eu prego o Evangelho. Essa semana, um irmão me mandou uma mensagem para mim, e está aqui. E eu fiz questão de não explicar para ele. Eu dei lá uma montoeira de coisas para ele ler, porque eu sei que a pessoa, ela só vai chegar à maturidade espiritual em assuntos da palavra de Deus lendo. Então, olha aqui, querido irmãos, né, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, que você vai crescer. Faz parte. Mas você tem que rebuscar e você tem que pregar aquilo que você aprende. Olha só. Quanto mais procurarmos comunicar luz, tanto mais luz receberá. Ah, mas eu não conheço, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu tenho medo de me embaraçar. Quanto mais você prega sobre Cristo, sobre os ensinos de sua palavra, mais desenvolve esse conhecimento. É o Espírito Santo que faz isso. Mais luz você começa a ter.
Está entendendo? Então é um exercício, nós temos que começar, né? O único meio de crescer em graça, leia comigo, qual é o único meio de crescer em graça? É achar-se, fazer exatamente a obra que Cristo nos mandou fazer. Amém? Cantar é importante? Tá? Jesus cantava? Cantava, mas na Bíblia não menciona. Eu devo cantar sem omitir a pregação do Evangelho. Ir para o Campuri é importante? Os desbravadores estão indo, é importante? Jesus foi a algum Campuri? Devo ir ao Campuri sem omitir o que é mais importante na vida do desbravador. Qual é? Pregar o Evangelho aos amigos, os de dentro, os de fora. Está entendendo? Olha que nos fala, é fazer exatamente a obra que Cristo fazia. Ter um cargo na igreja é importante? Importante? É importante. Jesus precisa de que as pessoas desenvolvam os talentos na igreja? Precisa. Mas ficar só neste mundo, esse mundinho de departamento, isso e aquilo, e o mais importante, que é salvar almas, onde fica? Vamos fazer uma excursão, vamos lá para Belém, daí o que vai se ganhar com isso? Quantos vão se salvar? Hoje nós vamos doar sangue, é importante? É importante, mas quantos irão se salvar com isso? Que livro eu vou levar? Que folheto eu vou distribuir? Tudo deve estar relacionado ao pregar o Evangelho. Estão entendendo, queridos? Quarta razão por que eu devo pregar o Evangelho. Lê para mim. Vocês já perceberam que muitos que já se batizaram aqui, já hoje não estão hoje na igreja? Já viram? Eu já vi aquela história assim: pastor, nós temos uma outra igreja muito maior lá fora do que aqui dentro. Existe isso? Existe. Por quê? Não conservaram o quê? A experiência. E como eu conservo essa experiência da salvação em Cristo Jesus? Não vou falar, vou deixar ela e Joade falar. Deve-se fazer na igreja uma obra bem organizada, para que seus membros saibam como comunicar a luz a outros, e assim fortalecer a sua própria fé. Então eu vejo às vezes muitos irmãos fugindo do trabalho missionário. Eu vejo muitas pessoas saindo pela tangente quando é convocado para alguma coisa. Distribuir livros, fazer isso. Não, isso não é obra minha, eu não nasci para isso, isso não tenho esse dom. Olha aí. Isso não é verdade, isso é uma teoria do inimigo que quer tirar o seu direito de entrar no reino celestial. Não estou dizendo que você vai entrar no reino celestial por simplesmente fazer o trabalho de Deus, mas com certeza, se não fez o trabalho que Deus pediu para que fizesse nessa terra, é que nunca teve uma experiência com o Salvador. E sem o Salvador, lá no céu não entro. Está entendendo, queridos? Está entendendo? Vamos ler juntos. Ao repartirem o que de Deus receberam. Vamos ler. A igreja que trabalha. Conhece alguém na igreja que não está firme na fé? Deixa eu ver. Conhece alguém? Qual é o meio para que ele firme na fé, irmão Paulo? Levar essa pessoa para pregar o Evangelho com você? Não é deixar ela lá morrer na fé? Está usando batom, está usando esmalte, está pintando bordão, está indo para a balada, pega essa pessoa e vai distribuir livro com ela. Vem em nome do Senhor, vamos fazer esse trabalho, vamos doar sangue. Envolva essa pessoa para que ela não morra na fé. E é no trabalho de Deus. É no trabalho de Deus que a sua fé vai ser revigorada. A causa, agora esse aqui é sério. A causa de grande deficiência na vida e na experiência cristã, lê comigo, é inatividade na causa de Deus. Se você não quer sair dos caminhos de Deus, por favor, não contente-se, olha aqui para mim, não contente-se
em vir o sábado na igreja, assistir o culto, ir embora dormir e domingão ir para algum parque por aí e segunda-feira deixa o pau quebrar porque o trabalho está aí. Não contente-se só com isso. Você vai ficar fraco espiritualmente, vai ficar morno espiritualmente. As mensagens que forem pregadas aqui não vai fazer muito efeito no seu coração. E é triste isso, né? Para isso não ocorrer, eu devo pregar o evangelho. Lá embaixo a parte amarela, Serviço Cristão, página 84. Se quereis ser fortes, tereis que exercer a sua faculdade. Quer ser forte espiritualmente? Tem que ler a Bíblia. Quer ser forte espiritualmente? Precisa pegar para o vizinho, precisa pegar para alguém dentro de casa. Mas quão difícil? Então começa ali. Se ali é tão difícil, você vai superar o que é difícil, lá fora vai ser muito mais fácil. Ok? Quinta razão, por quê? O porquê com chapéuzinho, você lembra? Estou dando razão porque nós devemos dar a mensagem. Alguns entendem que a missão foi dada pelo Senhor, então nós temos que pregar. Não, não é só isso não. Existe uma razão mais forte por detrás do pregar do Evangelho. Leia para mim a quinta razão. Porque é o antídoto contra que? Dissidência e apostasia. Cuide-se. Cuide-se. Olha aqui. Você não lê a Bíblia? E alguém te dá alguma coisa para você ler, cuide-se. Você não deveria nem olhar. Você não lê a Bíblia. E se é alguma coisa que fala da Bíblia, tenha mais cuidado ainda, hein? Tenha mais cuidado. Então, se você não lê a Bíblia, logicamente, você não oferece a Bíblia às pessoas, não estuda a Bíblia com os outros. Nós estamos em caminho perigoso, muito perigoso. E a razão por que eu devo pregar o Evangelho? Para que eu não seja cirandado pelo diabo, não seja como palha, para que eu não venha envolver com dissidência. Viu o que o Paulo falou na lição dessa semana? O que ele falou lá em Antioquia? Me ajuda agora, vocês estudaram a lição. O que ele falou? Se alguém pregar o Evangelho, além desse que foi pregado, seja considerado o quê? Anátema, maldição. Cuidado. Se eu não prego, se eu não leio a Bíblia, não prego o Evangelho, eu vou começar a dar ouvido a coisas por aí que não é verdade. É anátema, é maldição. E para isso eu devo pregar. Olha só, vamos ler juntos? Os cristãos, cujo zelo, fervor e amor crescem constantemente, não apostatam nunca. Amém? Quer se apostatar na igreja? Levante a mão. Não, irmã? Então, quantos não querem se apostatar? Leia a Bíblia. Pregue o Evangelho. Não perca a oportunidade. Eu falei na lição. Saulo não pedia oportunidade. Oportunidade é perseguir os outros, né? Ah, já que eu estou tirando férias, vou para Damasco. Me dá umas coisinhas por aí. Deixa eu levar para lá. Dá umas ferramentas. Me dá uma carta aí, que eu posso chegar lá e prender quem for. Eu não pedi oportunidade, era um instrumento de Satanás. Nós não podemos perder a oportunidade de férias, ou saindo, indo no mercado, voltando, parado no trânsito, dando carona, andando na rua. Não podemos perder a oportunidade. E quem faz isso, ele não vai se apostatar. Amém? É o que Ellen G. White nos fala. Serviço Cristão, página 107, vou ler um pouquinho grande. Preste bem atenção. São aqueles que não se acham empenhados na obra, desinteressada, os que se acham numa condição enferma. Está entendendo? Aqueles que não se envolvem na obra de Deus de forma desinteressada, não quer se envolver, eles se encontram numa obra, numa condição enferma. E aí esgota-se com lutas, dúvidas, murmurações, pecado, arrependimento, até perderem toda a consciência do que seja a verdadeira religião. Reconhece que não pode envolver o mundo e assim perduram nas extremidades de Sião, tem ciúmes, mesquinhos, invejas, decepções, remorsos, estão cheios de espírito de crítica e alimentam-se das faltas dos erros das pessoas, porque o que mais na igreja é erros, porque a igreja é constituída de pecadores.
Mas são esses que estão em condição enferma. Quem? Quem não se envolve na obra de Deus. Agora, eu quero que você pense um pouquinho. Olha aqui para mim. Você está envolvido na obra de Deus? Está pregando o Evangelho? Está distribuindo folheto? Ou está perdendo seu tempo? O cristão que não prega o Evangelho de Deus está perdendo seu tempo. Porque Deus não constituiu uma igreja simplesmente para nós irmos à igreja no dia de sábado, domingo, quarta-feira. Tem que ter um propósito. O meu propósito é ir embora desse mundo terrível. Mas para que eu vá desse mundo terrível, eu devo pregar para que as pessoas entendam o Evangelho. O Evangelho deve ser dado a todos. E o Evangelho, Deus colocou em minhas mãos. O que eu vou fazer com ele? O que eu tenho feito com esse Evangelho? Onde Satanás me deixou tímido? A minha vida não está em dia com Deus, porque eu estou assim, se assado. Vai pregar o Evangelho. Eu estou querendo me separar. Vai pregar o Evangelho. Eu estou querendo ir para o mundão lá para a balada. Vai pregar o Evangelho. Eu estou querendo sair da igreja. Vai pregar o Evangelho. Não tem outro caminho. Sexta razão, o porquê com chapeuzinho, hein? Não esquece mais isso, o porquê que você tem que pregar o Evangelho. Lê para mim. Porque é o método de Cristo para promover reavivamento saudável. Não esquece dessa palavra. Eu fico muito medo quando uns irmãos falam: pastor, é o seguinte, nós temos que fazer um movimento aí. E os olhos do pastor já ficam abertos. Movimento, irmão? É assim, não vamos sair para a rua, vamos distribuir livro, irmão. Não vamos pregar doidado nos bares. Não, pastor, não vamos lá pelo mato, não vamos ficar lá de madrugada. E aí não vamos. Irmãos, esqueça, o avivamento não vai vir dessa forma, não. Ele pode até fazer parte. É o seguinte, se nós não parar de comer só arroz integral agora, pastor, o negócio está feio, não vamos para o inferno. Não é por aí, avivamento e reforma não vem por aí, querido. É com Cristo Jesus e pregar do Evangelho. Olha o que Ellen White fala. Serviço Cristão, página 84. A igreja deve ser ativa se quiser ser uma igreja viva. Não se deve contentar meramente manter o seu próprio terreno contra as forças adversárias do pecado e do erro, nem se contentar em avançar a passos lentos, mas conservar-se passo a passo com o guia, fazendo novos recrutas pelo caminho. O que é um recruta? É alguém que não sabe de nada e fala assim: filho, é o seguinte, o caminho é outro, tá bom? Vamos nós dois juntos, eu vou te ensinar. Ele não sabe nada, está aprendendo. Enquanto você está fazendo isso, está fazendo um discípulo. Alguém vai fazer, um dia ele vai fazer o que você fez. Alguém um dia vai seguir o seu exemplo. E ele um dia vai se batizar. Um dia ele vai decidir: eu não quero só ser membro de igreja, eu quero ser um líder da igreja. Eu quero ser uma influência da igreja, atuando não importa os departamentos da igreja, sendo um pastor da igreja, sendo um evangelista, sendo um obreiro, não importa. Eu quero ser um líder, porque alguém fez o recruta, alguém recrutou, alguém ensinou. E então ele se batizou, né? Ser batizado? Amém? Fazer recruta, tá bom, querido? Pode sentar aí, querido, meu amor, obrigado, tá? Então veja só. Penúltima razão. O porquê do chapeuzinho, hein? Não esquece do porquê do chapeuzinho. Por que você deve pregar o Evangelho? Porque é a melhor maneira. Quantos querem encontrar com Jesus aqui, quando ele voltar? Todo mundo quer, hein? Eu também quero. Quer mesmo? Então preste atenção. Aqueles que querem, preste atenção. Vamos ler junto. Estamos no tempo de espera, mas esse período não deve ser despendido em abstrata devoção. Esperar, vigiar e o atento trabalho deve ser comum. Tem pessoas que acham que basta ficar lá em casa lendo a Bíblia, Espírito de Profecia, a lição, eu estou me preparando. Não, tá não. Ellen White fala que isso é uma abstrata devoção. Você tem que fazer isso, mas além disso você deve sair. Você deve pregar o que você tem bebido da fonte. É tornar aquilo que você bebe efetivo na sua vida e na vida dos outros. Última razão, o porquê do Evangelho. Porque é o remédio para a mornidão espiritual. Quantos já ouviram desse termo aqui, mornidão? Deixa eu ver as mãos.
Acho que o Apocalipse fala disso, né? Os mornos na fé, não fala? Hein? São os mornos, né, irmão? Quantos são mornos na fé? Deixa eu ver as mãos aqui. Só eu. E eu quero perguntar, vocês que estão fervorosos na fé, o que estão fazendo aqui? O que estão vendo o pastor aqui? O que vocês vão fazer ao sair da igreja? O que os vizinhos têm bebido de suas lições, de suas instruções? Não tenha vergonha, você é um morno na fé. Reconheça. A Bíblia fala isso. Mas a Bíblia fala que os mornos na fé devem buscar o quê? Colírio? Devem buscar o quê? Temos buscado? Buscamos dia a dia? Se nós buscamos, nós refletimos isso na pregação do Evangelho. Olha o que nos fala. Não há senão... Não, eu quero ler isso com toda a igreja. Vamos lá? Não há senão dois remédios verdadeiros. Não? Vamos ler de novo? Não há senão 3 remédios verdadeiros para a vida espiritual. Só tem um remédio. Quem é doente aqui, levante a mão. Só os que é doente. Quem não é doente aqui, eu quero te perguntar no final, o que está fazendo nessa terra aqui? Você está no céu. Você deveria estar lá no céu, reclama com Deus. Reclama, ó Senhor, me tira logo daqui, porque eu estou no lugar errado. Não sou doente. Quem é doente aqui? Deixa eu ver as mãos. Tem gente que está pensando, será que eu sou mesmo? Você é um pecador, não esqueça disso. É um doente. Então vê lá, lê comigo. Não há senão um remédio verdadeiro. Remédio para quê? Para indolência espiritual. E qual é o nome desse remédio? Me diga. Está bem grandão no rótulo. Trabalhar pelas almas que necessitam do vosso auxílio. Fico feliz quando a asa veste a roupinha aí e a moçada também coloca e vão recolher alimento. Estamos pertinho do mutirão de Natal. De alguma forma que alimento vai chegar aos necessitados. Ellen G. White fala que há pessoas que nunca vão ser alcançadas em dar estudo bíblico para elas, mas quando alguém vai na casa dela, bate lá, dá um quilinho de comida aí para ajudar um pobre, ou a senhora não gostaria de dar um dinheirinho para a recolta, para ajudar lá a assistência social da igreja? E eles vão falar, mas quem é esse povo que se preocupa com o necessitado? Eu acho tão importante isso. E elas vão ser alcançadas através da asa. Não há senão um remédio verdadeiro para quem é doente, para quem é pecador. E qual é o remédio? Trabalhar na causa de Deus. Agora, olha aqui para mim. Você entende que é remédio, que você é doente. E Deus lhe deu o remédio. E você pega o remédio e coloca lá na prateleira. Esconde aqui. Do que adianta aquele remédio? Eis a receita prescrita por Cristo para a alma desfalecida, para a alma duvidosa, para a alma tremente, para a alma triste que anda lamentando na presença de Deus. Qual é o remédio que o doutor Jesus Cristo prescreveu? Qual é o remédio? Lê para mim, irmãos. Então levante-se, vamos lá, eu quero ver exercício. Levante-se, vamos lá, levante-se. Levante-se e procura alguém para ajudar em nome do Senhor Jesus. Se você não quer ficar triste, lamentando, murmurando na sua vida espiritual, duvidar da palavra de Deus, ajude alguém, meu querido. Vai lá e prega o evangelho. Não sei pregar, vou levar a cesta básica. Eu vou lá convidar para vir a classe bíblica. Vou lá convidar para assistir a semana de oração. Eu vou orar a Deus, Senhor, faz de mim mais do que um convidador. Eu quero ser um pregador. Pode sentar. Já levantaram? Aí, viu? Fica atrás do pastor? Isso que acontece. Agora no cachorrinho em casa, viu pisando nele. Olha aí. Agora veja só. Nós, pastores e líderes, precisamos entender esse assunto.
Eu preciso que a minha liderança de Brasilândia entenda isso. E olha aqui para mim, queridos, estou pregando para vocês em primeiro lugar. Porque vocês são líderes. E você, como líder, precisa dar exemplo no que está sendo falado aqui. Eu, pastor, tenho que dar exemplo nisso. Então veja só. Os que ocupam lugar de líderes na igreja de Deus devem sentir que a missão do Salvador é dada a todos os que creem no seu nome. A todos. Pastor, líder, membro da igreja, pode ficar assim, tá, meu querido? Pastor, me desculpe, eu pisei no seu pezinho, né? Mas não deu para machucar não, né? Outro texto. Deus espera que sua igreja, o quê? Discipline e faça o quê? Prepara os membros para a obra de fazer o quê? Iluminar o mundo. Não fuja, querido. Não fuja. Quando a igreja vem aqui, no início do ano teve alguns livros aqui, os anciãos estiveram orando, dedicando os livros e convidando para pregar. Não fuja disso, isso é para o seu bem, querido. E olha a misericórdia de Deus. Paulo poderia ser tratado de forma diferente. Deus tratou Paulo com misericórdia e fez dele um servo. Você pode ser uma serva, um servo do Senhor como Deus quer. Eu estou falando mais do que simplesmente ser membro da igreja ou devolver os dízimos, porque isso é prática da vida cristã. Deus quer que você seja um instrumento. Deus não quer que você fraqueje. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam um Cristozinho pequenininho, mas bem pequenininho, quase não se vê, tem que ver com lupa, mas não importa. Deus quer que as pessoas olhem e falem assim: ali tem um filho, ali tem uma filha de Deus, ali tem uma pessoa que vai me trazer paz no meu coração. E Deus te fez adventista sétimo dia para isso. Não é para outra coisa. Você poderia ser outra coisa em qualquer outro lugar da igreja, nesse mundo, tem tantas igrejas por aí, mas não no movimento de Deus. O meu apelo nessa manhã é que você permita Deus despertar em seu coração aquilo que já colocou ali. Acredite no chamado dele. E hoje você sabe por que do Evangelho. Não, por favor, não vem me dizer porque tem que pregar o Evangelho para as pessoas se converter. Por favor, não diga isso. Por favor, não vem me dizer que tem que se pregar o Evangelho porque pregando o Evangelho Jesus vai voltar. Nada disso. Deus deu a missão para que você seja verdadeiro convertido. Deus te deu a missão para que você tenha um caráter semelhante de Cristo. Deus te deu a missão para que você não envolva em dissidência, em evangelho anátema. Deus te deu a missão para que você seja forte. Deus te deu a missão para que saia do mundo morno. Deus te deu a missão para que o mundo seja iluminado. E é você, é eu e você. Amém? Eu quero fazer um apelo a vocês nessa manhã. Em agosto, nós vamos ter um programa aqui chamado de multiplicação espiritual. Eu gostaria que cada lar aqui que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, abrisse o seu lar para ser o lar de esperança. Pastor, eu não vou abrir o meu lar, mas eu vou lá no lar da irmã Gabriela. Já combinei. Nosso lar vai se unir para ser um lar de esperança. Amém? O nosso irmão Edson, vem cá, irmão Edson. E o nosso irmão Eduardo, está aí, Eduardo? Eu estou cobrando deles aí já faz aí umas 2 semanas. Eles dão um silêncio total lá, que nem um grilo. A gente escuta o grilo. Olha, vocês não estão sozinhos. Creia nisso. Está aqui um pastor para ajudar vocês e para cobrar também. Vocês sabem disso. E eu quero que vocês apoiem esses homens, porque eles são diretores de trabalho missionário. Agora, quando eles falarem assim: irmãos, vamos sair e distribuir folheto, você entende por que você deve distribuir folheto? Você entende a razão disso? Consegue entender hoje? Você consegue entender hoje por que eu devo tirar um dinheiro a mais do bolso e comprar alguns livros missionários? Entendem o porquê? Você entende a razão por que eu devo convidar os vizinhos e lotar aqui a classe bíblica? Eu vim à classe bíblica da igreja e fiquei triste. Fiquei muito feliz pela irmã Leda, que se batizou.
E a Bíblia fala que Deus daria a vida por uma pessoa, sabe, irmã Leda? Mas eu queria ver aqui várias pessoas da classe bíblica. Mas sabe por que não tinha várias pessoas da classe bíblica? É porque é possível que você ainda não entendeu a razão da missão. Mas hoje, os céus é testemunha que eu e você entendemos a razão da missão. E Deus quer usar você. Quantos gostariam de se unir nessa missão do Senhor? Junto com Edson e irmão Eduardo aqui. Fique em pé, deixa eu ver. Fique em pé. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é tão clara. Obrigado, Senhor Deus, porque se algum dia não entrarmos no reino celestial, não é porque não sabíamos, é porque sabíamos e decidimos não viver aquilo que aprendemos. Que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Que assim como o Senhor disse, o Senhor que é a única autoridade, o Senhor disse também que o Senhor era questão de juízo e profecia, pregação do Evangelho. O Senhor disse que não estaríamos sozinhos, soprou sobre os discípulos o Espírito, sopra sobre nós, Senhor, para sermos de fato arautos da verdade. E que todos aqueles que encontrarmos pelo caminho sejam salvos por Jesus. E que sejamos essa razão para que este amigo, essa amiga, esse vizinho, esse parente seja salvo. Sejamos essa razão viva ao lado dessa pessoa, Senhor. Continua com a Tua igreja abençoando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor? Vou pedir ao irmão Paulo, se o irmão Paulo pode cantar. Já pode cantar, Paulo? Canta para nós este hino. E após o hino iremos fazer a oração do Pai Nosso. Pessoas olham para o céu, procurando a paz. Jamais souberam de Jesus, não posso compreender que a eles não falaram deste amigo Salvador. Gente que está longe ou perto está de mim. Sabem quem é Cristo, precisam conhecer do seu grande amor e grande poder. O mundo é o Senhor, são filhos de Deus. Precisam de Deus, não sabem quem é Cristo. Precisamos partilhar. Existe ansiedade em cada amanhecer. O olhar demonstra angústia e o vazio do viver. E em meio ao caos do mundo procuram por amor. Precisam que alguém diga quem é Jesus o Salvador. Não sabem quem é
de Deus. Não sabem quem é Cristo. Nós devemos partilhar. São filhos de Deus, precisam de Deus. Não sabem quem é Cristo. Não sabem quem é Cristo. Precisam conhecer do seu grande amor e grande poder. Do mundo é o Senhor. São filhos de Deus, precisam de Deus. Não sabem quem é Cristo. Não sabem quem é Cristo. Não sabem quem é Cristo. Nós devemos partilhar. Quantos filhos de Deus que não sabem que tem um Salvador e precisam de ajuda? Seja esse auxílio de Deus, tá bom? Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por IASD Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.